Vamos lá, que ele vai começar a falar do Flávio daqui a pouco. Vamos lá. Que o Alan ataca o Alexandre de Moraes e só piora, só inflama mais. Só inflama mais. E deixa. Parece que a direita é toda igual a ele. Um retardado sem noção, que só fala merda. E você tá entendendo? O estereótipo do Flávio é um estereótipo que a direita já teve e por conta disso nunca chegou à presidência. Porque esse perfil é polido, engessado, sem um fio de cabelo fora do lugar, ele não conecta com a empregada doméstica. Ele não conecta com o vendedor ambulante. Você tá entendendo? Claro. Ela é a única que consegue herdar 100% do capital político do Bolsonaro e ainda trazer pessoas de fora. Exato. Você tá entendendo? Agora, se eles não têm essa estratégia e esse discernimento, e às vezes até o ego, a vaidade é maior do que a própria causa, então a gente tem que se fuder com mais um mandato do Lula. Porque pra mim essa eleição tá perdida. Você tá entendendo? Eu não vou. Agora, assim, falando como Agostinho, eu não vou me incomodar fazendo vídeo, agora nessa próxima eleição, perdendo meu tempo, sabendo que a gente vai sofrer uma puta derrota. Você tá entendendo? Porque o Lula tem o sistema, tem o judiciário, tem a mídia, tem bala na agulha e ainda tem carisma e ele consegue chegar em todo mundo. Quando, assim, uma das piores situações que eu vi, que eu acho que todo mundo percebeu, mas ninguém comentou, mas todo mundo percebeu. Que é assim, o Bolsonaro tá internado, vai passar por uma cirurgia de alto risco, e aí eu pego uma carta, tipo um testamento, e eu leio isso pra imprensa na porta do hospital. Do tipo assim, isso pra mim é uma das situações mais deploráveis que o ser humano pode passar. Porque quando eu fazia trabalho voluntário no Hospital do Câncer, no paliativo, eu via isso o tempo inteiro. A pessoa tá prestes a morrer, então já vamos organizar um negócio aqui. Eu achei isso, assim, porque isso é por natureza ia acontecer. Os filhos vão herdar e a esposa também. Apesar de que Michele herdou um capital político assim, muito grande em relação aos filhos, né? É uma realidade. Mas eu achei aquilo assim, tão deplorável. E outra coisa que me incomodou foi uma fala do Flávio, que foi do tipo assim, eu sou candidato à presidência, mas a vaga está aberta à negociação. Isso eu achei de um desrespeito com o eleitor. Como é que eu vou falar publicamente que do tipo assim, eu tenho aqui um capital eleitoral que vota em mim, mas dependendo da negociação, eu vou ceder a vaga para outra pessoa concorrer. Gente, isso é um puta desrespeito. É do tipo assim, eu criei esse podcast aqui, obrigado pela audiência, mas se alguém me oferecer dinheiro, eu vou vender o podcast. Você tá entendendo? A Michele também não faz isso. Eu não tô questionando a integridade, não estou defendendo o Flávio, pelo amor de Deus. Hoje em dia o Flávio tem suspeitas aí também que estão no patamar de família de Lula. Tem de rachadinha até facilitar grandes negócios com empresas e governo. Tem de tudo aí, para todos os gostos. Para todos os gostos. O Flávio, o Jair, não estou defendendo, mas a Michele, né, acusando ele de... Olha, dependendo da negociação, do acerto, eu deixo de ser candidato. Eu saio, eu não sou candidato. Ele falou isso, o Flávio falou isso mesmo. Tem preço. O Flávio falou, a minha candidatura tem preço. Teria dito, mas pode ser hoje em dia aí, né? O vídeo que eu vi foi aí, foi feito artificialmente. Não deve ter sido, tá lá gravado. A minha candidatura tem preço. Então, dependendo, pagando bem, né? Que novidade. Agora, Augustinho, se forem as palavras da Michele, não tem moral para acusar ninguém também, porque a Michele trabalhou como assessora do Valdemar. Tem preço. Tem preço. Então, eles não podem. Todo mundo é pecador. Todo mundo é pecador. O que me espanta é justamente quem tem uma carroça, está puxando uma carroça de pecado, pecado sujo, hein? Sujão. É o que mais aponta o dedo para os outros. Mas o principal, voltando, o principal que eu vejo ali, fica muito evidenciado, são as palavras da Michele, porque o Agostinho é muito ligado a Michele. Tem gente até que insinua, pelo fato dele ser bissexual, que essa esfregação toda nele não é adequada. Né? Que ela e ele ficam se esfregando, e isso não é adequado pelo fato dele ser bissexual. Mas isso não é problema meu. O que é importante ter em perspectiva é o seguinte: existe uma proximidade muito grande do Agostinho com Michele, muito forte, muito intensa. E quando uma pessoa muito próxima a você, isso é praxe, se uma pessoa muito próxima a mim fala alguma coisa, eu tenho que imediatamente falar, olha, não concordo com o que ele está falando, ele tem autonomia, ele fala o que ele quiser, porque senão automaticamente você fala, é o ventríloco e o marionete. É o ventríloco falando através do boneco. Então ali, na minha opinião, é a Michele ventríloca falando, não farei campanha para o Flávio, porque essa eleição já está perdida e para mim foi isso que aconteceu. Depois disso ela não desmentiu, acabou, fim de papo. Se for verdade, sem os evangélicos, o Flávio fica numa situação bem vulnerável. Para onde irá o apoio dos evangélicos?
Existe um candidato que está saindo aí, que é o Caiado, que também tem um monte de problemas. Mas ele tem uma base no Centro-Oeste. E está começando a receber apoio de alguns evangélicos. Tem que ficar atento como vai ser esse jogo. Quem for para o segundo turno com Lula terá 40% dos votos, porque tem 40% dos brasileiros que odeiam o Lula. O Lula terá 55%, o outro candidato terá 45% dos votos. E aí, se for para o segundo turno, o cara fala assim, eu tive 45% dos votos, perdi, mas tive 45% dos votos. Agora, existem alguns cenários que podem tirar dessa eleição, depois de outubro, um bolsonarismo muito enfraquecido, que é a não eleição de candidatos-chave. Por exemplo, se o Carluxo não for eleito em Santa Catarina, sinal muito ruim. E hoje existe uma chance. Se o Flávio não for eleito, mas no primeiro turno ele passar com dificuldade, imagina o cenário. O Lula está com 35, Caiado dá uma subida para 12 e o Flávio com 18. E aí começa a fechar a diferença, apoio dos evangélicos para o Caiado, e começa a ser uma pesquisa ou outra com o Caiado empatado com o Flávio no primeiro turno. Existe essa possibilidade. Se fosse eles não conseguiram viabilizar um candidato que unificasse, deixasse todo mundo satisfeito. Então tá, evangélico, com o Flávio atravessado, visivelmente não foi cauterizada as feridas da disputa, porque os evangélicos bateram o pé. A chapa era Tarcísio e Michele. Não, eles tiraram o campo, saíram de campo e agora estão deixando, dando linha na pipa. O que eles ganhariam em ter uma eleição fraca do Flávio? O Flávio cai fora, os três irmãos são escanteados, sem mandato nenhum dos três irmãos, e aí os herdeiros dos votos do Bolsonaro é a Michele, Nicolas e Tarcísio. É isso que está hoje, na minha opinião, atrás dessa grande movimentação. Eric, você preparou um momento mais picante também, mostrando que o Agostinho, ele não é puramente homossexual, ele é bissexual também, né? E é homem. Vou deixar aí a critério de vocês. Momento família, porque a Michele, Santa Michele, né? Santa Michele, ela se faz de santa. Com o Agostinho, um lar tipicamente conservador, religioso, como toda a agenda feminista dela, da Damares, são exemplos.